O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nega que a intenção de aprovar o projeto de lei que visa coibir o abuso de autoridade tenha por motivação qualquer interferência na Operação Lava Jato. Na última quinta-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é alvo de 11 inquéritos no STF por suposto envolvimento nos desvios da Petrobras, afirmou que a proposta é uma das prioridades da pauta de votações da Casa. A intenção de trazer a proposta de volta à pauta com a Lava Jato em curso causou estranheza, porque muitos dos pontos do projeto coincidem justamente com as reclamações de parlamentares que foram alvos da força-tarefa da operação. O caso veio à tona no último fim de semana na reportagem da revista Veja. Léo Pinheiro revelou detalhes de uma obra na casa do ministro do STF, Dias Toffoli. O suposto vazamento foi criticado pelo ministro Gilmar Mendes, que defendeu uma investigação sobre os investigadores da Lava Jato. Ninguém pode se entusiasmar se achar o ódio borogodó, porque vocês dão atenção a eles, etc. Cada um vai ter o seu tamanho no final da história. Então, um pouco mais de modéstia, calça essa sandália da humildade, O país é muito maior do que essas figuras eventuais, E cada qual assume sua responsabilidade. Depois esses falsos heróis vão encher o cemitério, A vida continua a responsabilidade. Depois esses falsos heróis vão encher o cemitério, A vida continua a responsabilidade. Depois esses falsos heróis vão encher o cemitério, A vida continua. Os dados disponíveis, a meu ver, e aí a meu juízo, sequer levaria à prisão. Ele poderia ter sido intimado para depor, não consta que ele tivesse se furtado. Ou nem isto, quer dizer, porque a condição coercitiva já leva a ideia de que a pessoa pode resistir, mas ele poderia ter sido intimado a prestar todos os esclarecimentos, se esse era o objetivo. Agora, a confusão toda que se causou, em função também da comoção, da situação especial, levou àquela outra decisão, a revogação, que também me parece equivocada. Porque, veja, toda hora as pessoas estão sendo presas, carregando o filho para a escola, levando alguém para... E isso acontece nas periferias. A lei que trata do assunto é de 1965 e desde 2009 tramita no Congresso uma proposta para atualizar essa legislação. O objetivo é coibir excessos na ação de autoridades. O Senado recriou uma comissão para analisar a proposta. O projeto prevê punições para as seguintes autoridades que cometerem abusos: agentes da administração pública e servidores públicos, membros do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Serão considerados crimes cobrar multas sem o devido processo legal, ordenar prisão fora das hipóteses previstas em lei, não soltar o preso na data estipulada, constranger o preso mediante violência e submetê-lo à curiosidade pública, usar algemas quando não há resistência e vazar diálogo de investigados com pessoas que, em razão da função, devem ter o sigilo resguardado. As autoridades estão sujeitas a pagamento de multas, perda do cargo e prisão por até 6 anos. Os ofendidos podem ainda pedir indenizações. O presidente do Senado quer que a matéria seja votada antes do recesso parlamentar. Eu não acho que o abuso de autoridade tenha tanta resistência. Há uma necessidade de nós atualizarmos essa lei, que é de 1965. Ela foi proposta por uma comissão criada pelo Supremo e desde 2009 não andou. Eu acho que é um momento de nós decidirmos, pelo menos aqui no Senado, até o dia 13, que é quando estaremos trabalhando com a ordem do dia. Mesmo com a polêmica, senadores do governo e da oposição concordam que há necessidade de coibir abusos. Que tem investigações, mas que tenha respeito aos direitos individuais, que não tenha atropelos por parte do Poder Judiciário. É um projeto que vale a pena registrar, não diz respeito diretamente a obstacular qualquer tipo de investigação, pelo contrário, é um projeto que visa reforçar as instituições na sua atuação e assim como reforçar o direito à cidadania e o direito individual e coletivo das pessoas.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, ontem em entrevista coletiva, disse que não quer atrapalhar as investigações, que defende as investigações. Aliás, essa é a palavra de todos os parlamentares, né? Eles batem no peito, dizem que são a favor, mas a gente sabe que nos bastidores, nas gravações telefônicas, nas gravações da Operação Lava Jato, a coisa não é bem assim. O que existe é muita crítica à operação e é o que eles chamam, os investigados, de abuso do poder, né? Até por isso, vai começar a tramitar, voltar a tramitar essa matéria que está parada há algum tempo no Congresso Nacional, né, que aumenta a pena e aumenta a restrição ao que eles chamam de abuso do poder dos investigadores, do poder de autoridade, né, do abuso de autoridade, né. Enquanto o Senado Federal dá prioridade, quer dar celeridade a essa matéria, essa polêmica matéria, lá na Câmara anda muito devagar. Aquelas 10 propostas de combate à corrupção, né, propostas inclusive pelo Ministério Público, né, por investigadores da Operação Lava Jato, né, as 10 medidas de combate à corrupção estavam paradas há algumas semanas no Congresso Nacional. Há algum tempo se criou uma comissão para discutir essa matéria, mas não é prioridade dos deputados, né, não é prioridade, não está na pauta prioritária hoje do Congresso Nacional, né. Vai começar o recesso agora no dia 18, tanto na Câmara quanto no Senado, no dia 18 de julho, e essa matéria não vai ser votada, né? E há muita dúvida aqui em Brasília, se essas 10 medidas elas vão ser colocadas em pauta ainda neste ano, ou vão ficar lá nas gavetas do Congresso Nacional. O que a gente sente aqui no Congresso Nacional é uma união, né, inclusive surpreendente, de parlamentares que vão desde a esquerda até a direita, passando por PT, PSDB, claro, pelo PMDB que comanda as duas casas, por parlamentares desses partidos, uma união, né, em críticas, inclusive, à Operação Lava Jato, né, a fases da operação e ao que eles chamam de abuso do poder. A gente vê o Congresso Nacional se unindo numa espécie de corporativismo, porque as operações estão chegando neles, nos parlamentares investigados.